Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Pedir é uma atitude de fé. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Hoje vamos falar dessa atitude, de pedir, e vamos ver que ela é, sim, uma atitude de fé. Antes de nós lermos o nosso versículo inicial, eu vou me dirigir aos abençoados que estão pela gravação. Você que está assistindo aí, que recebeu o link através do WhatsApp ou está assistindo em nosso canal no YouTube a gravação desse estudo, eu quero glorificar a Deus pela sua vida e fazer um convite para você se inscrever em nosso canal. Embaixo do vídeo no YouTube você encontra o botão de se inscrever e ao lado tem um sininho. Marca o sininho, se inscreve, marca o sininho para você receber sempre as nossas notificações, para você estar sempre por dentro do nosso trabalho. Nós queremos muito realizar outros projetos em nosso canal, outros programas, desejamos muito isso, e se Deus quiser vamos conseguir realizar. E cada um dos projetos que forem colocados no canal você vai receber, seja transmissões ao vivo, seja vídeos gravados. Quando você se inscreve e marca o sininho, você recebe direto no seu celular ou no seu navegador no computador uma notificação de que estamos com material novo. Então é muito importante você se inscrever e marcar o sininho. A gente faz esse convite porque a gente sabe que tem muitos irmãos que nos assistem que não são inscritos ainda no canal. Então se inscreva, venha estar conosco, estar firme nessa graça em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos ler então, abençoados, Romanos 1,17, vamos lá. Porque nele, isto é, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Graças a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com todas as bênçãos, mais que vencedores em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos aqui hoje, abençoados, para falar do ato de pedir. É importante nós termos isso em mente. O Evangelho da Graça nos ensina, sim, a pedir. Nós estamos agora no último domingo de 2018, para quem está ao vivo, claro. Se você está na gravação, está assistindo no futuro, desconsidere isso. Mas para quem está ao vivo, nós estamos agora no último domingo, transmitindo ao vivo e gravando, obviamente, esse estudo, E é claro que existe esse simbolismo da virada do ano, É claro que é algo simbólico, mas sempre tem sempre nasce uma esperança que vem desse simbolismo, de um novo ciclo que se inicia, e muitas pessoas fazem planos, etc. Então eu quero aproveitar esse ciclo, para falar um pouco dessa questão do ato de pedir, porque vai nascendo um novo ano e, como eu falei, simbolicamente no nosso coração, na nossa mente, é como se um ciclo se renovasse e se renovam-se algumas esperanças e alguns desejos, E muitas das vezes nós, e principalmente quem veio da religião, muitas das vezes não sabe como agir em relação a obter manifestações em suas vidas, Porque nós já somos abençoados com todas as bênçãos, daqui a pouco veremos isto na palavra, E há caminhos para que algumas bênçãos se manifestem nesse mundo material. É claro que as bênçãos materiais, elas não são espirituais, elas são materiais. Então a bênção é material, você vai dizer, mas Cristiano, as bênçãos que nós recebemos são espirituais. Claro que são, obviamente. Mas nós entendemos que as bênçãos, as materializações que vêm pela fé, elas são materiais, mas a provisão é espiritual. Porque quando você deseja algo que se manifeste na sua vida e você pede a Deus, você está tendo uma atitude de fé para com Deus, uma atitude de confiança para com Deus. E assim, segundo a vontade de Deus, porque só acontece se for realmente a vontade do Eterno, aquela bênção se manifesta no tempo certo. É bom que isso fique claro, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas o fato é que se você pedir, você suplicar, e se estiver dentro daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, há de se manifestar, eu creio piamente nisso. E é importante nós entendermos, antes de tudo, uma coisa em relação ao pedir, porque sempre que eu falo desse assunto, eu não falo tanto, mas de vez em quando a gente toca nesse assunto,
e postamos alguma coisa, algum texto, ou trazemos algum estudo, como estamos fazendo agora, geralmente algumas pessoas entram em contato. Cristiano, não tem que pedir, não. A graça nos basta. Esse negócio de pedir, não sei o que, não está em linha com a graça, tem que agradecer. Eu já recebi muita reprimenda assim. E eu quero deixar claro para os irmãos uma coisa, amado. É evidente que o ato de pedir está sim de acordo com o Evangelho. É claro, amado, que a graça nos basta, obviamente, principalmente no que se refere às coisas espirituais. Mas isso não impede que o Senhor manifeste em nossas vidas desejos do nosso coração que estão de acordo com o coração de Deus também. Tanto é verdade que vocês verão comigo aqui ao longo do estudo que o apóstolo Paulo ensina o ato de pedir. Sabe? Só que o pedir tem que ser de acordo com o Evangelho, não é de acordo com o que a religião nos ensinou. É isso que vamos buscar aprender hoje. Sabe, então é evidente, porque quando o apóstolo Paulo pediu, vocês devem se lembrar dessa história, né? O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu para receber a revelação da graça. Ele foi ao paraíso, é um grande privilégio. Nenhum homem teve esse privilégio em vida, né? Então Paulo foi levado ao paraíso e quando ele voltou do paraíso, ele diz que não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo, e também isso pouco importa, na verdade. Quando ele voltou do paraíso, o Senhor permitiu que Paulo tivesse o que ele chama de espinho na carne, que obviamente é algo que incomoda, algo que, né, o incomodava, que atrapalhava a sua vida. E o apóstolo Paulo pediu por 3 vezes que Deus retirasse dele. Mas Deus não retirou. Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Isso foi, amado, uma experiência particular de Paulo, porque ele foi o único homem que esteve no terceiro céu. E por que Deus não ouviu os pedidos de Paulo? Porque o próprio Paulo entendeu isso, né, obviamente, porque o próprio Paulo falou isso, aliás, né? O Senhor não ouviu os seus pedidos, não retirou o espinho na carne, para que não houvesse soberba na vida de Paulo. Porque Paulo, amado, repito, ele teve um privilégio que nenhum homem teve. Ele foi levado ao paraíso ainda em vida e ouviu, como ele disse, né, do Senhor, palavras inefáveis. É a revelação da graça. Ele esteve pessoalmente com Jesus Cristo ressuscitado. Isso é um privilégio inenarrável, né? Então, para que não houvesse soberba na carne de Paulo, foi posto esse espinho na carne. Ou seja, foi uma experiência particular do apóstolo. E ele pediu a Deus que retirasse, e Deus não ouviu. Porque, amado, vou dizer uma coisa para vocês, e é bom já de antemão que você frise na tua mente isso aí. O não também é resposta. Vocês entendem isso? Deus disse não para Paulo, não também é resposta. Mas o fato, amados, de Deus não ter ouvido Paulo, ter ouvido, melhor dizendo, né? Mas não ter atendido o apóstolo Paulo, não significa que ele não vai nos atender em alguma circunstância, em alguma necessidade nessa vida material. Ele pode sim, e segundo a vontade dele, ele faz sim. Repito, tanto que o apóstolo Paulo nos ensina isso, o que nós vamos ver aqui ao longo do nosso estudo. Então, como nós vimos no primeiro versículo, o justo tem um chamado a viver pela fé. Nós somos os justos do Senhor, fomos justificados. Aliás, os eleitos diante da cruz foram justificados e nós que nascemos na graça já nascemos justos. Então, por meio de Cristo e da presença de Cristo em nossas vidas, nós somos justos. E o justo é chamado a viver pela fé. É importante vocês entenderem que o viver pela fé ele tem 2 aspectos. Ele tem um aspecto que ele é eminente, ele é principal, que é o que Paulo mais ensina, que é o viver pela fé no sentido de não viver na lei. O principal ponto que Paulo ensina do que é viver pela fé é isso. Viver pela fé é não viver por meio da lei. Ou você vive pela lei, ou você vive pela fé. O Paulo diz que a lei não é da fé. Não é interessante isso? Ora, se a lei não é da fé, então, amado, ou você vive na lei, ou você vive na fé. Certa vez eu me lembro disso, bem no início da minha vida em graça, né, quando Deus começou a me permitir enxergar a graça, eu estava estudando muito a palavra e tudo mais. Eu me lembro que eu tive um embate com uma pessoa pentecostal, e eu estava tentando falar da graça para ela, isso tem quase 20 anos, amados. Foi bem no início mesmo da graça na minha vida. E foi uma coisa que me marcou muito, porque eu me lembro de falar, não, abençoado, temos que viver por fé e tudo mais. E a pessoa, né, explicando que viver por fé nos livrava das obras.
da lei, né? E a pessoa falou, não, Cristiano, é o contrário. A fé que nos dá força para fazer a obra. Tem que ter muita fé para subir o monte, tem que ter muita fé para jejuar, tem que ter muita fé para lutar com não sei com o que, com demônio, com diabo, com sei lá o que. Tem que ter muita fé para isso, para pagar o preço, para ficar de joelho no pó. Ou seja, a pessoa pensava, e hoje em dia muitos ainda pensam, que a fé leva a praticar obras de carnais, obras da lei. Para eu jejuar tem que ter muita fé. Não, amado, é justamente o contrário. Quando você tem a fé ativada na tua vida, você não precisa mais dessas obras. Porque essas obras são obras da lei. E a lei não é da fé, como Paulo ensinou já. Então, o justo viver da fé é não viver da lei. Em obras da lei, em coisas do antigo pacto. Então, nós vivemos por fé, nós que estamos em graça, nós podemos dizer com toda certeza que vivemos por fé. Mas existe um segundo aspecto que nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, né? Que é a fé que nos leva a conquistar. E ali no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós encontramos a definição de fé, né? Que a fé é a certeza, né? A convicção de fatos que nós não vemos, a certeza do que esperamos, como diz logo no início do capítulo 11, né? Então ali é uma definição de fé, ou seja, a fé é uma certeza. Né? É uma convicção de fatos que nós não vemos, é a certeza daquilo que esperamos. A fé nos faz ter certezas e a fé nos leva a tomar atitudes de fé. E ao longo do capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós encontramos muitos exemplos, inclusive exemplos que vieram do Antigo Pacto, de pessoas que usaram a fé para tomar atitudes importantes em suas vidas e conseguiram conquistas, né? Então, o viver pela fé tem esses dois aspectos, tá? Tem um aspecto de não viver da lei, que é o principal, mas tem também um aspecto de você usar a sua fé para que você obtenha realizações, para que você conquiste coisas nessa vida, né? E é isso que eu quero falar bastante nesta manhã, né? Nós temos que viver por fé e aprender a viver por ela e aprendermos a utilizar essa fé, claro, a nosso favor e a favor daqueles que estão ao nosso redor, né? Então, abençoados, vamos entender antes de tudo que cada um de nós, os eleitos de Deus, nós temos uma porção de fé. De repente você pensa, Cristiano, será que eu tenho fé? Tá suficiente? Será? Não, amado, não tem será. Você tem fé, ponto. Você é um eleito de Deus e como eleito você é herdeiro do dom da fé. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 12, versículo 3. Vejam só. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Claro, o chamado é sermos moderados sempre. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá vendo aí? A medida da fé. Que Deus repartiu o quê? A cada um. Cada um dos eleitos, cada um dos irmãos que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo, recebeu este quinhão, esta porção de fé. Então você, como justo que é, vive pela fé. Deus te deu, amado, uma porção de fé para você utilizar. Então, uma das formas mais importantes e mais maravilhosas de nós colocarmos esta fé em prática é através do ato de pedir. Por isso que o título do tema, por isso que o título do estudo é esse. O pedir é uma atitude de fé. Quando você pede a Deus, você está colocando a sua fé em prática. É importante entender também, antes de tudo, que ninguém precisa de artifícios humanos, de religiões, sabe, de perpetrações religiosas, de práticas religiosas. Nós não precisamos de nada disso para sermos abençoados. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. É um clássico da graça, vamos ler Efésios 1:3. Para quem nunca leu, que está aí ao vivo, né? A maioria já leu bastante, que está em graça. Mas se você não leu ainda, ou se não se lembra, vamos ver. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, olha aí, ó, com todas as bênçãos espirituais. Note que está aí sublinhado, hein? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós já fomos abençoados, queridos, com todas as bênçãos. Você que está aí ao vivo conosco, você que está pela gravação, você é um eleito de Deus, uma ovelha, entenda, no seu espírito já habitam
todas as bênçãos de Deus. Ou seja, aí você pergunta, Cristiano, quais são as bênçãos espirituais? É tudo aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Você é abençoado, é um eleito de Deus, é selado com o Espírito, é mais que vencedor, perfeito em Cristo. Todas essas benesses que o Senhor Jesus nos conquistou por nós, elas fazem parte, né, desse conjunto de bênçãos espirituais que estão lá no nosso espírito. Então você não tem que fazer nada, Cristiano, é que o pastor ali me ensinou que eu tenho que pegar um óleo, ele está vendendo um potinho de óleo assim por R$100, eu compro, passo na minha cabeça que eu sou abençoado. O outro pastor ali inventou uma vassoura que eu passo na minha casa e vou varrer o mal. Deu o padre ali, o padre inventou de jogar uma água benta na minha cabeça, o padre me deu uma fitinha para eu colocar no braço. Não, amado, não existe isso. Você já é abençoado com todas as bênçãos. Ponto final. Então você não precisa de perpetração religiosa, não precisa de fazer isso, fazer aquilo, faz campanha, faz corrente. Amado, nós falamos isso aqui quase todas as semanas. Você não precisa disso, porque você já é um abençoado do Senhor. Entendem isso? E essas bênçãos espirituais, e o dom da fé é uma delas, obviamente, elas têm esse poder, quando ativadas pelo pedir, pela confissão da sua boca, elas podem se manifestar realizações nessa vida terrena. É claro que, repito, como eu falei no início, as coisas terrenas não são espirituais, elas são materiais. Mas a provisão é espiritual. A fé é espiritual. A confissão, a oração são coisas espirituais. Então nós que estamos aí, né, com esse simbolismo, vai virar o ano, eu quero um ano melhor, eu quero conquistar, eu quero isso e aquilo. Amados, um dos passos mais importantes para isso é pedir. Existem outros passos, obviamente. Aliás, essa semana... Claro, para quem está assistindo ao vivo ou quem está assistindo na semana de lançamento do vídeo, claro, né? Nós lançamos um folheto digital que falava disso, desejando um feliz ano novo, claro, mas falando o seguinte, para você ter realmente um ano bom, você tem que plantar boas sementes. Né? Então, esse é um passo importante, plantar boas sementes para você colher boas sementes, bons frutos. Né? E também você pedir, você colocar a sua fé em prática. Como você viu no início, você tem um chamado a viver pela fé, e você tem um quinhão de fé. Todos os eleitos de Deus têm uma porção de fé. Então tu tens que colocar essa porção de fé em prática para que a fé manifestada, né, pela confissão, pela oração, pelo crer, ela possa, segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus, manifestar aquilo que você deseja. Então você não precisa de nada para ser abençoado, você já é, em nome do Senhor Jesus. Né? E você não precisa... de nada para obter, de nenhuma intervenção humana para obter coisas de Deus, no sentido assim, eu vou ali no líder que ele vai colocar a mão na minha cabeça. Como eu acabei de falar, né? Vou comprar um objeto ungido, vou fazer aquela campanha. Não, você não precisa de nada disso. A palavra nos ensina simplesmente a pedir, diretamente a Deus. Mas Cristiano, eu posso pedir a um irmão que ore por mim, comigo? Amado, claro que pode. O apóstolo Paulo sempre pedia, né? Orai por nós, tal. Não tem problema nenhum. Mas a questão é que a oração do irmão por você é uma ajuda na tua fé. É um apoio em oração. Isso é válido, importante, é bíblico, tá? É de acordo com o evangelho, claro. Mas você não precisa de intermediários, no sentido de que você não tem acesso. Entende isso? Todos temos acessos. É claro que eu tenho acesso, por exemplo, eu tenho acesso a Deus, a minha esposa também tem. Mas é claro que eu posso pedir a ela que me ajude. Meu amor, me ajude numa oração nessa situação aqui, ore junto comigo, me apoie nisso. É claro, mas não é que minha esposa vai estar entre mim e Deus. Não, ela vai apenas me ajudar em oração. O caminho que eu tenho entre Deus, o caminho que existe entre Deus e a minha pessoa, ele está aberto por Cristo. Então você não precisa de um padre, eu vou ali no padre para ele intermediar, eu vou ali no bispo, eu vou ali no apóstolo, no pastor, sei lá quem, para ele se colocar entre mim e Deus, para que ele peça. Não. Uma pessoa pode sim te ajudar em oração, interceder junto contigo, por você e orar junto contigo, mas o caminho, o acesso a Deus está livre para todos nós. Então você tem que entender isso, amado. Você pode e deve ir diretamente a Deus. Ainda que você peça que alguém te ajude em oração, isso não tem problema nenhum, mas você tem que ir direto a Ele. Vamos ver aqui que o caminho está aberto? Hebreus 10, versículos do 19 ao 22. Vamos ler o 19 primeiro, claro.
Tendo, pois, irmãos, olha só, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Olha só, ousadia para entrar. Isso é o quê? Livre acesso ao santuário. Antigamente, na época da lei, esse aqui é simbólico, obviamente, né? Havia o Santo dos Santos, o santuário do templo. Ninguém, além do sumo sacerdote, podia acessar uma vez por ano aquele local para oferecer sacrifícios e ter ali a presença de Deus manifestada. Então, aqui o Paulo está usando esse símbolo, né, de que Jesus, obviamente, e literalmente Jesus rasgou o véu, né? Quando ele morreu, o véu se rasgou, e aquilo simbolizava o quê? O acesso direto. Não tinha mais que ter sacerdote nenhum intermediando nada. Nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, acesso direto a Deus. Então, pelo sangue de Jesus, nós temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, entende? O acesso está livre, está liberado. Versículo 20. Olha aí, ó. Olha o 20. Pelo novo e vivo caminho. Olha aí, gente. Novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus era um véu, mas ele morreu na cruz, o véu se rasgou, né? Então ele nos consagrou, ele nos inaugurou um novo e vivo caminho. Você está vendo que o santuário está aberto para você? Que o caminho está aberto? Veja agora 21 e 22. E tendo um grande sacerdote, Jesus, né, sobre a casa de Deus. Olha só, amados. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Isso é só por meio da graça, amado. Verdadeiro coração só na graça. Que é o coração revelado, coração sem estar envolvido com a mentira. Agora veja, em inteira certeza de fé. Olha o chamado. Cheguemo-nos. O que isso significa? Que o caminho está aberto, o santuário está aberto. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Isso já tivemos. Claro, né? Porque a má consciência vinha da lei, a lei que trazia a má consciência de pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei. Então já tivemos os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essa água limpa é a palavra. A palavra, né, o Evangelho nos revela que a água é a palavra. O Senhor nos purificou, como Paulo disse, pela lavagem da água, pela palavra. Então o nosso corpo já foi purificado com água limpa, que é a palavra do Senhor. Ou seja, o que você observou juntamente comigo nesse momento? Que o caminho está aberto para você adentrar. Para você entrar no santuário, para glorificar a Deus, para agradecer a Deus. Claro, amado. Em graça nós até agradecemos mais do que pedimos. Muito mais agradecemos. Mas você pode sim pedir. Existe autorização no Evangelho para você pedir. E o caminho está aberto para isso. Você não precisa de padre te intermediando, de papa, de bispo, de pastor, de apóstolo, de ninguém. Como eu disse, você pode sim pedir um irmão que ore junto contigo, que interceda, né, que ore em intercessão por você, junto contigo por alguma situação. Claro que sim, mas não significa que esse irmão está entre você e Deus. Não é isso. Ele está apenas te ajudando com a fé dele em oração. Agora, o caminho está aberto para você. Tanto para o irmão que ora por você, quanto para você mesmo. Então, nós fomos chamados a viver pela fé. Já aprendemos que recebemos de Deus uma porção de fé. Você já tem essa fé. Você já é um abençoado com todas as bênçãos. E você acabou de aprender ou relembrar, né, se você já sabia, que o caminho está aberto, é livre. Você não precisa de religiosos te intermediando. Você tem livre acesso ao Senhor. Então, amados, vamos aprender agora a respeito do ato de pedir. Existe promessa de Deus, amado, a respeito do ato de pedir, que, como eu disse, né, e como é o tema de hoje, ele é uma atitude de fé. Olha só o que Jesus, ainda nos dias de sua carne, ensinou. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 7. E claro, como está em linha com a graça, não há problema algum. Alguém pode dizer, mas Cristiano, isso aí foi Jesus de Nazaré que ensinou ainda na lei. Sim, mas isso aqui que ele ensinou, amado, não contraria a graça. Ao contrário, está em linha. Veja o que ele ensinou. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Meu amado, eu recebo essa palavra para a minha vida, para a abençoada Juliana. E para você que está ao vivo aí, você que está pela gravação, peça e lhe será dado, busque e encontrará, bate e a porta lhe será aberta. Amém.
A oração, abençoados, é uma atitude que ela obviamente faz parte da graça. O apóstolo que mais ensinou sobre a graça, ensinou também muito sobre a oração. E a oração é um canal para nós pedirmos a Deus. Para agradecermos, sim, mas também para pedirmos ao Senhor. A oração, existe a súplica. Você pergunta, Cristiano, qual é a diferença? Oração, claro, é o ato de você falar com Deus. Você ora a Deus com o coração aberto, sem cerimônia, sem religião, conversando com o seu próprio Pai, que Deus é o nosso Pai, Pai dos nossos espíritos. A oração é isso, é você falar com Deus. A súplica é a insistência. Muitas das vezes você tem um pedido e você precisa insistir. Às vezes tem que se orar anos por alguma coisa. Cada caso é um caso, tá bom? Não existe nisso receita de bolo. Cada caso é um caso. Mas existe a oração e a súplica, que é a insistência, né? Vamos ver o apóstolo Paulo, aí você vai ver que tem respaldo no Evangelho. O Paulo, quem recebeu de Deus a revelação da graça, olha só o ensinamento que ele trouxe. E aí você entende que não existe, né, essa coisa de que não tem que pedir e tal. Não, o Paulo ensinou a pedir, não tem problema nenhum você pedir. Entende isso? Se você tem uma demanda nesse mundo material, não há problema algum em você pedir a Deus. Existe respaldo bíblico para isto. Filipenses capítulo 4, versículo 6, vejam só. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, note, amado, em tudo. Frisa bem isso aí. Em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos. Tá vendo que está aí, inclusive, grifado em vermelho? Pedidos conhecidos. Existe respaldo bíblico para que nós peçamos coisas a Deus? Claro que há. Então, antes, Paulo está dizendo, gente, vocês têm dois caminhos. Ou vocês andam ansiosos, ou vocês pedem. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. O que Paulo está dizendo? Gente, faça o seu pedido ser conhecido. O que ele está dizendo, em outras palavras? Irmãos, abram a boca de vocês, peçam a Deus. Através de quê, Paulo? Pela oração e súplica, com ações de graças. Note que são três atitudes. Oração, que é o falar com Deus. A súplica, que é a insistência. Você insistir se for necessário, e geralmente é necessário insistir, orar, pedir. Né? Oração, súplica, com o quê? Com ações de graças. Ou seja, é orar, suplicar e agradecer. Vocês estão compreendendo? É isso que Deus quer para nós. Veja, amado, que Deus não ensina a fazer campanha, como eu falei, pegar objeto ungido, fazer sacrifício e fazer jejum. Não, Deus ensina a pedir. Não andem ansiosos, peçam, supliquem e agradeçam. Independente de qualquer coisa, agradeça. Mas eu pedi, Cristiano, não se manifestou. Deus me disse não. Amém, graças a Deus. Agradeça de qualquer maneira. O não também é resposta. Entendam isso. E eu entendo, amados, até por uma experiência pessoal minha, que os nãos de Deus, o Senhor acaba nos fazendo entender depois. Né? Eu já tive experiência na minha vida de coisas que eu orei, que eu supliquei, e que não se manifestaram. Meu coração se entristeceu à época, isso já há muitos anos atrás. Meu coração se entristeceu, mas depois eu acabei compreendendo. Deus me fez entender. Então eu acredito, até por essa experiência minha, que Deus ele faz isso. Muitas vezes nós pedimos e às vezes não se manifesta. Isso acontece também. Só que Deus nos faz entender depois e nós descansamos, né, em suas respostas, tá? Mas o importante, amado, é você ter isso em mente. Quando você vai a Deus e pede, é uma atitude de fé sua, é você colocando a sua fé em prática. O seu quinhão, a sua porção de fé, você está colocando em prática diante de Deus. Então você tem uma demanda, uma situação que você precisa de uma intervenção divina, um desejo que se manifeste, uma porta que se abra para você, amado, não tem problema nenhum. Peça sim. Faça, como o apóstolo Paulo disse aqui, né? Faça o seu pedido ser conhecido diante de Deus, ou seja, abra a sua boca e peça. E sabe o que é maravilhoso disso tudo? É que Deus pode fazer infinitamente mais. Existem os dois extremos. Deus pode dizer não, mas Ele também pode fazer muito mais do que nós pedimos. Não é maravilhoso isso, você ter essa perspectiva?
E você saber que independente de qualquer coisa é bom, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então tem esses extremos. Você pede, você recebe um não, mas você também pode receber infinitamente mais. Olha só a palavra, Efésios 3:20. Veja só. Aquele que é capaz de fazer, vejam, infinitamente mais do que tudo o que pedimos, olha aí, ou até mesmo pensamos. Olha, meu amado. Sabe aquele seu pensamento? Aquele seu sonho? Aquilo que você deseja? Você pode pedir e Deus pode fazer infinitamente mais. Por quê? Porque Ele é capaz. Deus é capaz. Se estiver dentro da vontade de Deus, Ele fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Louvado seja Deus por isso. Olha a perspectiva que você tem. Você quer um ano melhor? Primeiro, plante boas sementes. Isso é óbvio. Você tem que plantar boas sementes para você colher. Mas você também tem o ato de pedir. Peça a Deus. Peça a Deus. Ele pode dizer não? Sim. Mas Ele pode também fazer infinitamente mais. Então peça. É uma atitude de fé. Peça dentro da direção de Deus. Amados, olha. O ato de pedir a Deus dentro da direção do Senhor, obviamente, Ele tem o poder de manifestar os nossos desejos e necessidades. É obviamente que tem. E como eu falei, Ele pode fazer infinitamente mais. E o Senhor, quando Ele quer fazer, quando está dentro da sua vontade fazer, Ele tem prazer de nos dar aquilo que nós queremos. Com certeza absoluta. Ele tem prazer de atender aos nossos pedidos. Vamos ler Salmos 37, versículos 4 e 5. Vejam aí, ó. Deleita-te também no Senhor, é agradar-se dele, é estar feliz com o Senhor, descansar nele. Tudo isso significa isso aqui, né? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha aí, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então esse é o chamado, se deleitar na vontade de Deus, na graça de Deus, na palavra de Deus. E segundo a vontade dele, ele vai manifestar o que deseja o coração. Ele tem prazer nisso. Jesus falou sobre isso de outra maneira, mas falou. Mateus, capítulo 7, versículos do 7... Mateus 7, versículos do 9 ao 11. Vejam só o que o Senhor ensinou aqui. Versículos 9 e 10. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Olha o que Jesus argumenta. Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Qual é o pai que faria isso, amado? Pai amoroso? Me dá pão, pai. O pai vai dar uma pedra. Me dá um peixe, me dá um pedaço de carne, me dá um almoço. O pai vai dar um bicho peçonhento? Versículo 11. Olha o que Jesus diz aqui, com muita atenção, gente. Se vós, pois, sendo maus, por que maus, irmãos? Por causa da carne, né? Sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha o que Jesus está falando. Se vocês que são carnais conseguem ter boas atitudes para com vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, se vocês pedem alguma coisa. Então, gente, Deus tem sempre o melhor para nós. Como eu falei, vou repetir, Ele pode dar o não é o melhor. Às vezes a gente não entende, mas o não é o melhor. Ele pode dizer não, mas Ele pode fazer infinitamente mais. Há esses dois extremos. Então nós temos que pedir, e Deus é Pai para nos dar. Ele nunca vai nos dar pedra no lugar de pão. Deus nunca vai nos dar uma serpente no lugar de peixe. Nunca, jamais. Porque Deus é fiel, Deus é um Pai amoroso. Deus é o Deus da graça, meus irmãos. Que nos revelou a palavra, que nos salvou gratuitamente, sem nos cobrar nada, sem exigir nada de nós. Nos selou com o seu Espírito da promessa. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esse é o Deus que nós servimos.
Então nós temos que ter fé nesse Deus, confiar nele, como nós lemos em Salmos aqui, entregar o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Deleita-te no Senhor, ele vai conceder o que deseja o teu coração. Então o ato de pedir é um ato importante para quem quer conquistar, para quem quer alcançar alguma coisa segundo a vontade de Deus. É sempre bom frisar isso. Mas é um ato muito importante, amado, é uma atitude de fé. Fé ativada, pedir é fé ativada. Então você que é novo na graça, deixa eu frisar bem. Você não, de repente você já fez muito, né? Eu fiz muito na minha vida. Campanha, corrente, campanha de Israel, campanha do envelope especial. Tinha que colocar uma oferta especial, colocar o envelope debaixo de uma pedra na igreja, com oferta e receber uma unção com óleo. Quantas vezes eu fiz essa campanha? Nunca recebi nada, só deixei meu dinheiro lá. O envelope de Israel especial, irmão, coloca aqui a oferta especial. Era sempre um valor assim alto, né? É uma oferta especial, irmão, para tua bênção. Entra na fila, coloca debaixo da pedra. Aí tinham várias pedras em cima ali no local ali, que eles chamavam de altar, né? Entre aspas, altar. Aí tinha várias pedras, você colocava o envelope com dinheiro muitas vezes, com pedido de oração, não sei lá o quê. Aí recebia uma unção com óleo. Agora sim. Você não precisa disso, amado. Cristiano França, eu vou dar um pulinho na igreja católica ali pro padre jogar uma água benta em mim. Não, amado, você não precisa disso. É só você pedir a Deus. O caminho está aberto. O novo e vivo caminho foi inaugurado. O santuário está aberto para nós. Nós o adentrarmos e pedirmos a Deus. Toda vez que você vai orar, irmão, seja em qualquer lugar, seja de joelhos ou de pé ou andando, não importa. Algumas pessoas dizem, Cristiano, nós temos que orar só de joelho. Amado, veja bem, se colocar de joelho é uma atitude mais de coração do que física. O apóstolo Paulo ele até fala, né? E por causa disso me ponho de joelhos diante do Pai. Claro, isso era um costume, amados, dos judeus, né? De fazer aquela oração realmente de joelho, colocar a testa no pó da terra. Sabe aquela atitude, né? Vai, ora. Até hoje, algumas religiões ainda usam esse tipo de expediente, né? Então era um costume colocar-se de joelho e tudo mais. Veja, não é errado orar de joelho, mas você não precisa necessariamente se colocar de joelho fisicamente. Às vezes, amado, você está fazendo uma caminhada e você quer conversar com Deus, você está se colocando de joelhos. Porque o colocar-se de joelhos é uma atitude, amado, de humildade diante de Deus. Então é mais do que uma atitude física, entende isso? Repito, você até pode. Estou na minha casa, vou me ajoelhar ali na minha cama, vou orar a Deus. Não tem problema nenhum. Mas o mais importante é você se ajoelhar aqui no coração. Você se colocar à mercê de Deus. Estar humilde diante de Deus, para entender que Deus é muito mais, infinitamente mais poderoso. E que só Ele pode resolver as suas demandas, se Ele quiser resolver, obviamente. E que Ele já te abençoou, já te selou com todas as bênçãos espirituais. Sabe? Então, orar, amado, não tem posição, não tem regra religiosa. Orar é falar com Deus com o coração aberto. Falar com Deus com verdade. Com verdade. Não é medir palavras. Ficar falando palavra bonita. Deus não quer ouvir palavra bonita, até porque ninguém sabe orar como convém. Quem ora por nós é o Espírito Santo. Então não tem essa de oração bonita, de palavra bonita. Não, você tem que falar com o coração aberto para Deus. Orar, pedir. Como o apóstolo Paulo ensinou, fazer os seus pedidos serem conhecidos diante de Deus. Ponto final. Esse é o chamado. Não tem que ter intervenção religiosa, não tem campanha, não tem corrente, não tem óleo ungido, não tem jejum, não tem padre, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem nada disso. É o caminho livre e aberto para você pedir e estar diante de Deus. Você solicitar a Deus aquilo que você deseja. Esse é o chamado. E Deus é fiel para nos responder. Ele sempre responde, seja com um não ou seja com infinitamente mais. Coloca isso na tua cabeça. Então, amados, existem ainda, e é bom a gente saber também, algumas diretrizes para o ato de pedir. 2 pelo menos aqui. Vamos ver? Número 1. Mantenha-se na palavra. Ore sempre dentro da palavra. Você conhece a graça. Então, mantenha-se sempre na palavra. Mantenha-se sempre com o seu coração sempre fresquinho com a palavra da graça, fresquinho no teu coração. Sempre em contato com a palavra, isso é importante. João 15, versículo 7. Vejam só. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Você vê a importância de você estar com a palavra sempre no teu coração? Pedireis tudo o que quiserdes,
e vos será feito. Ó, esteja sempre com a palavra, meu amado. Essa é uma diretriz importante. Segundo, não duvide. Isso é importante também. Marcos 11, 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, olha o dizer aí, dizer é confissão, né? Disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Tá vendo? São diretrizes importantes. É você pedir em vez de andar ansioso, então peça a Deus. Faça os seus pedidos serem conhecidos. É você manter-se sempre na palavra, com a palavra da graça sempre na tua boca, conhecendo bem, manejando bem a palavra, não duvidando. São diretrizes importantes para que você venha obter sucesso nos seus pedidos. E mais importante disso tudo, eu acredito, abençoados, acima de tudo, é descansar. Como a palavra diz, né? Deleita-te no Senhor, alegre-se nele, descanse nele, tenha paz em Deus. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração segundo a vontade dele. Se for o melhor para você, ele vai lhe dar. Então coloque isso em prática na tua vida para que você tenha não só o ano de 2019 melhor, mais produtivo, com frutos, etc., mas todo o restante de sua vida que o Senhor permitir, que você viva nesse mundo aqui, que venha a ser sempre de boas colheitas. São dois caminhos importantes. Você plantar boas sementes para você colher bons frutos e você pedir. Você viu que há respaldo bíblico para pedir? Há respaldo bíblico. Não caia nessa de, não tem que pedir e tal, só agradecer. Não, amado, não é isso não. É claro que, repito, em graça nós até agradecemos mais do que pedimos. Claro. Temos muito mais motivos para agradecer. Mas se há alguma necessidade material, espiritual, não há nenhuma. Espiritualmente, nada nos falta. Estamos completos e plenos. Mas se há alguma demanda material, não há problema algum, amado, em você entrar diante de Deus, no Santo dos Santos, e pedir ao Senhor. Amém, abençoados? Eu quero encerrar, então, falando de algo que eu estou frisando desde o início, a vontade de Deus. Tá? A única coisa que pode impedir realmente a manifestação de um desejo do seu coração é a vontade de Deus. E é sempre boa, perfeita e agradável. Tá? Então eu encerro com Romanos, capítulo 1, versículo 10. Vejam. Pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Tá vendo? Paulo pedia a Deus, Senhor, eu quero muito estar com os romanos, mas pela sua vontade. Porque sempre pela vontade de Deus. Amém, abençoados? Então, deleitemos no Senhor, descansemos nele, peçamos a ele. É uma atitude de fé. Se você está pedindo a Deus, é porque você crê nele, é porque você tem fé que ele pode fazer infinitamente mais. E segundo a vontade dele, ele fará. Então, em nome de Jesus, amado, descansemos nessa palavra, coloquemos em prática o pedir, a oração, a súplica. Ainda que não seja só para você, de repente você não quer pedir nada para você, peça para algum irmão que esteja precisando de ajuda em oração, mas faça. Não, acho que não há ajuda melhor do que você orar por alguém, amado. Você interceder, pedir a Deus por uma situação, por uma pessoa, não tem coisa melhor, não tem presente melhor que você possa dar do que uma oração pelo seu irmão que precisa, em nome do Senhor Jesus. Então, amado, peça a Deus. O ato de pedir é uma atitude de fé e Deus sempre nos responde, seja com um não ou seja com infinitamente mais.